Muito bem, de volta com o nosso Balanço Geral Manhã aqui pela sua Record TV. Vamos prosseguindo, agora é hora de nós destacarmos as informações relacionadas ao agronegócio dentro do nosso quadro Café com Cereale. Vamos girar nossa vinheta. Muito bem, as informações do agronegócio sempre com o nosso amigo Wilson. Tudo bem, Wilson? Bom dia. Bom dia, Célio. Tudo em ordem. Começando bem a semana? Uma semana aí com muitas expectativas, começando bem, com certeza. Opa, isso é bom demais. Falar em começar bem, com expectativas, a semana passada não foi tão boa assim para o segmento, mas tudo indica que nós vamos ter um reviravolta aí no decorrer desta semana. Pelo menos é a expectativa, né? A expectativa é essa. A gente fazendo já, vamos fazer uma analogia, um resumo da semana passada. Nós tivemos uma semana que começou ali sofrida com notícias de possíveis melhoras nas lavouras americanas, podendo trazer uma melhor produtividade, o mercado trabalhando em baixa, sem intenção nenhuma de compradores no mercado. Então, com isso, o mercado recuando bastante. No âmbito do dólar, corte de juros no cenário americano, trazendo o dólar para baixo. No cenário nacional, a evolução dessa questão da Previdência trazendo credibilidade para o país, sendo injetado mais dólares dentro do Brasil, deixando a moeda fraca, sem preços, sem tomadores. Na sexta-feira, após o almoço, houve um boom. O mercado acabou explodindo com uma informação, como a gente tem falado, esse agro é muito dinâmico. Surgiu uma informação de que a China poderia comprar possivelmente até 5 milhões de toneladas entre soja, milho e carne suína dos Estados Unidos. Se isso vier a acontecer, volta a começar a rodar os volumes de negociação. Então, no final do dia, bateu até 22 pontos de alta, o mercado ficou no stand-by, na observação do que vai decorrer de hoje para frente. Muito bem, Wilson. Nós temos algum gráfico para nós mostrarmos? Nós temos o gráfico do milho. Nós estamos, a nível de estado, estamos chegando próximo do final da colheita do milho. Sinop, precisamos dar uma atualizada nos dados, mas praticamente encerrou. Deve ter algumas áreas pequenas, mas o grande fluxo já foi realizado. A colheita, uma colheita muito boa. Nós vamos pegar os números reais de produtividade e depois fazermos o comparativo também. Esse gráfico que eu trouxe, Célio, foi para a gente dar uma olhada na questão das exportações, para a gente só dar uma analisada dos últimos 6 anos, né? As exportações que o Brasil fez em relação ao milho e o share, o market share, a participação que o Mato Grosso teve nesse volume de exportação. Na safra de 2013, o Brasil participou com 59%, praticamente quase 60% do volume exportado. Em torno de 14 milhões de toneladas o Mato Grosso participou. Então, assim, mais do que a metade do que o Brasil exportou em 2013 foi de inteira responsabilidade do Mato Grosso. 2014, um pouco menor, mas praticamente quase 54% das exportações, sendo em volumes 11 milhões de toneladas, também volume muito expressivo. Safra 2014-15, o Brasil também acima dos 50%, o Mato Grosso, 52 milhões de toneladas, 52% de participação nas exportações, tendo aí quase 17 milhões de toneladas sendo mandado para países de fora. Safra 2016 teve uma produtividade menor, mas a participação do Mato Grosso foi maior. A produtividade foi menor. Esse ano foi um ano que teve problema no Paraná, o sul do Mato Grosso, essas regiões, mas o Mato Grosso, com todos os problemas, ainda produziu mais e exportou mais, quase 70%. Quase 70%, participando aí com 8 milhões, acima de 8 milhões e meio de toneladas. Safra 16-17, o Mato Grosso participou aí com 20 milhões de toneladas, quase 20 milhões e meio de toneladas exportadas, tendo o seu market share de 65, quase 65,5%. Também a participação muito expressiva. Na safra passada, 17 e 18, o Mato Grosso também acima dos 65, quase 67% de participação, mandando para exportação quase 18 milhões e meio de toneladas. Então a gente pode ver uma crescente
mesmo nos anos ruins. O que a gente pode concluir com isso, Célio? Que o Mato Grosso é o celeiro nacional, é importante para os números realizados pelo país. A gente viu que nesses últimos 6 anos, sempre acima dos 50% a participação de entrega de produto originados no Mato Grosso, e de 2014 para frente, ali já acima dos 62%, 65% de participação. Pelo que nós estamos ouvindo e o que nós acompanhamos, acredito que esse número, nós vamos ultrapassar esse número registrado na safra passada. Porque para esse ano não tem como apurar ainda, porque nós estamos dentro do ano safra, ainda estão ocorrendo. Tem-se essa intenção. Segundo o relatório do IMEA que a gente tem, para esse ano de 2019, que a gente está vivenciando, a produtividade estimada do Mato Grosso é para que ele represente aí em torno de 17 milhões, quase 17 milhões, 19 milhões e 800 mil toneladas, né? Certo. Então já é um número acima dos 18 milhões do ano passado. Bom. Então é bem isso que você está falando mesmo. Esse ano houve um acréscimo, exportou-se até o momento praticamente 7,5% foi feito exportações, e quase 8,5% o mercado interno acabou, 8,5%, 8 milhões de toneladas, essa região do Mato Grosso vai absorver de milho. E como nós falamos, só a região Sinop, num raio de 300 quilômetros, absorve 4 milhões e 200 mil toneladas. Então, duas situações Mato Grosso. A nível de exportação, ele representa sempre acima de 50% na originação. Sim. E a nível de mercado interno, para abastecer as indústrias, ele também vai representar acima de 50%. Aquilo nós já falamos sempre, né? Nossa região, nosso estado contribui e muito com o crescimento do nosso país. Basta que as nossas autoridades possam olhar com um olhar mais criterioso, né? Respeitando todos esses produtores que estão aí na labuta, se dedicando todos os santos dias, né? E nós ainda atravessamos por momentos de turbulência, principalmente com relação ao transporte da nossa carga. Né? Quantos caminhoneiros, né? Quantos produtores acabam enfrentando dificuldade ao transportar os produtos? Imagine se as nossas autoridades tivessem essa consciência e falassem, olha, nós precisamos investir em infraestrutura, em condições de trafegabilidade para esses produtores. Aí o Estado poderia até produzir muito mais do que nós temos aí produzido, que já é um número realmente altíssimo, né, Wilson? Sem dúvida, Célia. É um ponto importante que você tocou, porque as autoridades sabem exatamente o que já deve ser feito, né? Sim. Estudos e mais estudos e viabilidade já são feitos, mas a coisa tem que ir para a prática. E a gente consegue entender a imensidão que o agronegócio tem e o benefício que ele traz num todo. Então, precisa-se mesmo que as autoridades se mobilizem para poder agilizar o mais rápido para ontem, para que as coisas aconteçam de uma maneira para fluir muito melhor. Muito bem. 7 horas mais 5 minutos. Alguma outra informação? Já temos ali o nosso gráfico para nós destacarmos, né, como vai se comportar o mercado no dia de hoje. Pois não, Wilson? Exatamente. O nosso gráfico, durante a madrugada nós tivemos o pregão trabalhando no campo negativo, né? O mês de agosto, ele trabalhando aí em baixa, mas ele já começa a acompanhar, na realidade, a expectativa. Hoje tem um relatório que sai às 17 horas, horário de Brasília, às 16 horas, horário nosso, que vem relacionado às condições de lavoura. Então, nós tivemos essa alta na sexta-feira. Hoje o mercado já trabalha baixista, porque, mais uma vez, corre-se o risco dos americanos informarem, como informaram no dia 15 passado, um aumento de estimativa de produtividade. Então, se isso ocorrer, esse mercado acaba recuando novamente. Então, hoje a expectativa de baixa, na expectativa da divulgação desse relatório, que para nós sai às 4 horas da tarde. Então vai ser um dia extremamente especulativo, acompanhando qualquer informação para ver o que possa acontecer. No âmbito do dólar, na sexta-feira ele oscilou bastante e acabou fechando no cenário de alta, mas ainda bem abaixo dos números que a gente trabalhava, próximo dos 3,90, 3,80. Então hoje ele está trabalhando a 3,74, 9,6. Para a composição dos nossos preços em reais, ainda ele não nos favorece, né?
Mas isso continua sendo motivado a questão da nossa gestão, a questão política, principalmente dentro do Brasil, a questão da Previdência. E fora do país, a questão do corte de juros americano. Muito bem, 7 horas mais 7 minutos, 7 e 7, portanto, o nosso quadro Café com Cereal, e você vai poder acompanhar também o nosso quadro no Facebook e também acessando o nosso site www.gcnoticias.com.br. Nessas plataformas, o nosso quadro Café com Cereal está sempre à sua inteira disposição. Só para nós fecharmos aqui, Wilson, quando nós falávamos de transporte, me veio aqui a informação registrada no final de semana, lamentavelmente, na região de Matupá, houve um desentendimento entre dois caminhoneiros e um acabou disparando contra o outro, ou seja, tirando a vida do outro. É lamentável um fato como esse ser registrado. Caminhoneiro, a gente fala da amizade que todos precisam ter para que possam fazer bons trabalhos, e houve essa discórdia entre ambos e uma vida foi ceifada. O agressor, né, o acusado de ter tirado a vida desse colega de trabalho, acabou sendo preso logo depois, né? Um senhor de quase 70 anos de idade, lamentável. Muito bem, nós não temos mais tempo, vamos fechando o nosso quadro Café com Cereal. Wilson, boa segunda-feira, boa semana. Boa segunda, ótimo dia para todos nós. O Mano permanece aí, de olho na nossa cidade. Acompanhando a gente aí. Tá certo, gente, nós não temos mais tempo, vamos fechando o nosso programa de hoje com essa imagem maravilhosa da nossa cidade na super câmera inviolável. A temperatura em nosso município é de 21 graus. A você, amigo, a você, amiga, uma ótima segunda, uma ótima semana. Lembrando que amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta a partir das 6 da manhã com mais uma edição do nosso Balanço Geral Amanhã. Valeu, Sinop, tchau, tchau. Valeu, ótimo dia, tchau, tchau. Tchau.